Estadual, deputado terças, quartas e Luiz, quintas. querido amigo deputado Wilker Barreto, deputado Jorge Lins, que permanece conosco aqui nesta plenária. É uma honra poder estar de volta a este ambiente para poder aqui fazer a minha exposição de nossa caminhada pelos 21 municípios recentemente. Estivemos ali na Calha dos Solimões, onde realizamos nossas audiências públicas com a temática segurança pública. Tratamos de pirataria nos rios, tratamos do crime organizado, tráfico de drogas, sem deixar de atentar para as questões que envolvem a estiagem severa e também as queimadas. Procuramos, ao longo de nossa caminhada, ouvir a população. A razão de estarmos aqui é justamente pelo fato de a população do Estado do Amazonas, o povo do Estado do Amazonas, ter nos estabelecido como representantes para aqui nos posicionarmos, para que legislarmos, para que fiscalizarmos e, quando for o caso, destinar recursos para atender às necessidades do povo. O interesse público em prioridade, em primeiro lugar. E, nesse sentido, meu nobre presidente, eu gostaria de, em primeiro lugar, falar que, na quinta-feira próxima, nós teremos aqui a honrosa participação em sessão de tempo do nosso comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Coronel Muniz. Ele que tem desenvolvido um excelente trabalho voltado para planejamento e não apenas planejando, mas desenvolvendo ações que reorganizam o Corpo de Bombeiros Militar e, a partir desta reorganização, o planejamento é capaz de oferecer ao povo do Estado do Amazonas uma melhor atuação do Corpo de Bombeiros Militar, sempre voltado para a premissa maior, que é vidas alheias e riquezas a salvar. Então, na quinta-feira próxima, eu convido os meus colegas, eu convido a população do Estado do Amazonas que queira estar aqui para ouvir um pouco esta explanação do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar. E ele, quando vier aqui, ele vai falar da implementação de algo que está tramitando nesta casa, que nós solicitamos regime de urgência e foi aprovado por esta casa, que é justamente a implementação das brigadas comunitárias de prevenção, enfrentamento, quando for o caso, e ações humanitárias. O que é isto? Eu gostaria também de sensibilizar os nossos colegas, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, quanto nas demais comissões, por onde esse projeto de lei estará tramitando, porque o que nós percebemos é que, com raras exceções, nós temos no Estado do Amazonas a presença efetiva do Corpo de Bombeiros Militar. E o que nós estamos vivenciando no Estado do Amazonas, por onde passamos, é resultado da incapacidade de, primeiro, uma política mais consistente e priorizando a prevenção. Eu, certamente, no documento que vamos encaminhar, que eu intitulei de Memória, para poder orientar os governantes, tanto o nosso excelentíssimo senhor governador Wilson Lima, no sentido de assessorar na tomada de decisão aquilo que é urgente, aquilo que é em curtíssimo prazo, aquilo que pode ser em médio prazo e em longo prazo, mas também aos governantes municipais, aos prefeitos dos diversos municípios e também ao governo federal. Então, nós estamos finalizando este documento, que eu chamei aqui de Memória Justificativa para Acionamento de Providências Emergenciais Imediatas. Então, esse documento ele está sendo consolidado e iremos tramitar, contendo nele aquilo que o povo do Estado do Amazonas está pedindo, aquilo que o povo do Estado do Amazonas está clamando por uma ação imediata. E nós sabemos que o nosso marco regulatório, a legislação vigente, ela permite
que nós adotemos, que o governo do estado do Amazonas adote algumas providências imediatas que estão disponíveis. É como se nós entrássemos no supermercado e quiséssemos comprar um produto e fôssemos a uma prateleira, e ali está disponível esse produto. Então eu vou lá, faço uso, né, dos recursos necessários para que eu possa pegar um produto, passar no caixa, pago e levo para casa. Então, um deles é justamente a garantia da lei e da ordem. Está ali um esquema naquele quadro. Amanhã eu vou falar novamente em relação a este tema, depois de amanhã em relação a este tema. Vamos tramitar o requerimento indicativo solicitando ao governador do estado do Amazonas que faça uma análise da possibilidade de utilização. Vou pedir que volte à tela anterior, e aquela tela, por exemplo, ela mostra a possibilidade de o governo do estado solicitar à presidência da República a aplicação da garantia da lei e da ordem. Nós estamos vivenciando, deputado João Luiz, uma crise na segurança pública. Por onde eu passei, o que está acontecendo? A Polícia Civil está cuidando de presos dentro de uma delegacia. A Polícia Militar dá segurança para a Polícia Civil, que está cuidando de preso. Então, todos eles cuidam de preso, e a população do estado do Amazonas está refém, à mercê, porque nós não temos policiais, nem civis e nem militares nas ruas, e nós estamos com o concurso público estacionado, sem termos a capacidade de fazer com que os concursados, no caso do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Civil, iniciem o seu curso. Por isso, nós também hoje aprovamos aqui, pelo menos colhi assinaturas suficientes para aprovar o regime de urgência em uma alteração da lei, que diz que é possível iniciar o curso de formação do Corpo de Bombeiros Militar e da Polícia Militar como uma fase do concurso, como acontece na Polícia Civil. Mas não é só na Polícia Civil, não. Os concursos públicos do Brasil inteiro, na Polícia Federal é assim, em outras instituições é assim, deputado Wilker Barreto. E nós precisamos, então, dar celeridade, apresentar ao governo do estado algumas possibilidades para que ele possa fazer uso do marco legal e, desta maneira, atender aos anseios da sociedade. Por onde passei, o clamor da população é imenso. Eu não sei se, não consigo enxergar até que ponto esta dinâmica está sendo desenvolvida pelas estruturas de governo, mas o que eu percebi é que a população está clamando por segurança pública. As suas casas estão sendo roubadas, nos leitos dos rios não existe policiamento, e nós temos a possibilidade de, aplicando a garantia da lei e da ordem, voltada para a segurança pública, porque nós estamos vivenciando uma crise. Se não estivéssemos vivenciando, nós não estaríamos enxergando a Polícia Militar, por exemplo, com um efetivo previsto de 15 mil policiais militares e apenas atuando com 7 mil policiais militares. Nós não estaríamos vivenciando o Corpo de Bombeiros, como aqui foi dito, com 1/3 do seu efetivo, a Polícia Civil de igual maneira. Então, como fazer com que esse lençol curto atenda a necessidade de todas as demandas com as quais estamos vivenciando, infelizmente, concomitantemente com as questões que envolvem segurança e socorro? Nós estamos vivenciando esse estado de emergência, onde as queimadas impedem que nós possamos respirar um ar puro, onde a estiagem severa impede que a nossa economia possa estar sendo desenvolvida de maneira que atenda a necessidade da nossa população. E aí, meu nobre deputado João Luiz, ainda há pouco, o meu querido amigo aqui fez a exposição de um vídeo infeliz, de uma fala infeliz, de uma ministra que não tem a mínima sensibilidade. Eu vou novamente dizer aqui, por que esses ministros, por que essa comitiva toda, ela não vem aqui ao estado do Amazonas, venha pela BR, transite por ali, pare em cada município ao largo da BR, ouça a população, converse com a população, faça uma audiência pública ali, para que eles possam ter a real impressão do que é o estado do Amazonas. Esse povo fica falando do estado do Amazonas à distância, sem ter qualquer tipo de conhecimento do que é que acontece, e nós estamos aqui passando necessidades, as necessidades humanas estão afloradas,
por conta de pessoas que estão insensíveis lá em Brasília, achando que podem resolver os problemas da Amazônia e do estado do Amazonas. Então, em rápidas ações, nós podemos ver esta insensibilidade, quando deslocaram para cá efetivo insuficiente, recursos insuficientes. A aeronave que mandaram para cá, meu presidente, a aeronave que mandaram para cá, ela é capaz de despejar, em cima de um foco de incêndio, 500 litros de água, que não é suficiente sequer para prover água para atender a necessidade de uma casa. Então, assim, se este incêndio ou a floresta que está pegando fogo aqui no estado do Amazonas, porque ao sobrevoar os nossos interiores, nós percebemos claramente a floresta está pegando fogo. Se isto não é uma necessidade urgente de nós aplicarmos pronta resposta para poder fazer frente a esta demanda, não é com 100 homens, distribua 100 homens nos focos de incêndio, faça chegar até a floresta onde está pegando fogo, os animais estão padecendo. Se fosse nos Estados Unidos ou se fosse fora do Brasil, aquelas aeronaves supersônicas estariam lá despejando águas, rios de água para poder contrapor aqueles incêndios. Mas aqui no estado do Amazonas, manda-se uma aeronavezinha com a capacidade de 500 litros de água para poder despejar onde? Altazes quase que pega fogo todo, as famílias, as casas, as coisas estão acontecendo e as pessoas acham que o estado do Amazonas e a população aqui deve ser atendida de qualquer maneira. Portanto, nós estamos estruturando não apenas aquilo que vimos e que percebemos da população, mas legislação, um marco regulatório que diz que pode ser reconvocado o corpo de bombeiros, a polícia militar, os efetivos que estão na reserva remunerada para recompletar os efetivos. Vamos fazer uso desta ferramenta, um mecanismo legal. Vamos decretar o estado de emergência, vamos solicitar à presidência da República que aplique a GLO, que os servidores das Forças Armadas, Exército Brasileiro, Marinha do Brasil, Força Aérea, estejam atuando no cotidiano para fazer frente a essa emergência, a essa catástrofe que nós estamos vivenciando, lá na faixa de fronteira, delimitando o emprego da GLO, na faixa de fronteira, na Calha dos Solimões, nos rios onde estão, a criminalidade está assolando a nossa população. O deputado Jorge Lins falava ainda há pouco de algumas questões que envolvem o interior do estado do Amazonas. Nosso deputado também, Tiago, estava falando em relação a alguns problemas, e eu estive lá em Fonte Boa. Fonte Boa, a população está clamando por segurança. As coisas não estão acontecendo, não existe policiamento. Meu excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, a liderança do governo do estado do Amazonas, que aí, me desculpem, mas enfim, leve a mensagem ao governador Wilson Lima, para que ele possa entender que é necessário fazer alguma coisa e que existem mecanismos legais disponíveis para atender ao estado do Amazonas. Eu prometi por onde passei que faria esse discurso aqui e que não iria trair o povo que me elegeu. Estou fazendo porque há legalidade, possibilidade de aplicar esse recurso, e vou tramitar o requerimento indicativo para que nós juntos possamos aprovar e o governador possa tomar a decisão. Eu não sei se alguém já assessorou o governador nesse sentido, mas se não assessorou, o excelentíssimo senhor governador do estado do Amazonas, se a cúpula da segurança pública não lhe assessorou com relação a este mecanismo disponível, eu estou aqui fazendo isso de plenária e vou tramitar esta documentação com respaldo, tanto técnico quanto jurídico, quanto com o clamor da população que está sangrando dos nossos municípios. Estive lá na comunidade do Sapotal, lá em Tabatinga, meu presidente, e ali na comunidade do Sapotal, sabe o que eu vi? Eu vou pedir ali a nossa técnica,
eu vi ali uma comunidade com mais de 150 famílias sendo atendida desta forma. Governo federal, olhe o posto de saúde que atende aquela comunidade ali. Isso não é só por fora não, olhe por dentro, olhe como é que a comunidade está sendo atendida ali, onde é que está a estrutura de saúde do governo federal para poder atender a esta comunidade. Isto é uma vergonha literal em todos os aspectos, não é só na questão da saúde. Presidente, o abastecimento de água lá não acontece. Passaram por lá e fizeram uma vistoria na caixa de água e lacraram aquela caixa d'água, e a população está lá anos a fio sem ter água potável para beber. Andando nesta comunidade, nós ouvíamos crianças chorando, e as crianças choravam e olhavam para a gente, e eu perguntei a uma mãe, mas por que essa criança está chorando? E a mãe dizia, não, porque ela está com sono. E a criança olhando com os olhos de Mônica, né, aqueles olhos esbugalados assim, esbugalhados para a gente, e eu bebendo uma águazinha, e dei a água para a criança parou de chorar, estava com sede, deputado Wilker Barreto, deputado João Luiz. A criança está com sede, não tem água potável na comunidade. E esta comunidade, a característica dela é uma característica predominantemente indígena. Então é o governo federal que tem que estar lá cumprindo o seu papel. E essa insensibilidade está afetando o estado do Amazonas, da nossa população. Ela não é vista com prioridade, isso precisa acabar, isso é um absurdo. Então vamos aplicar a garantia da lei e da ordem, vamos botar as Forças Armadas na faixa de fronteira, na linha de fronteira, na calha dos Solimões, vamos combater a pirataria, vamos combater o tráfico de drogas, vamos pedir esse reforço, é periódico mesmo, é sazonal, é justificável. Então, até que os policiais militares concursados estejam nas ruas, até que o Corpo de Bombeiros esteja nas ruas, vamos complementar o efetivo com as Forças Armadas, vamos dar a parcela de contribuição nesse sentido. Pois não, deputado? Deputado Dan, eu ia abordar no grande expediente, deputado Carlinhos Bessa, mas eu já venho falando desde abril deste ano, março deste ano, eu estive em todo esse beiradão do Alto Solimões, o programa Água Boa do governo do estado, 150 milhões de reais, para onde foi o dinheiro? Aí eu fiz um requerimento, um ofício desta casa, até hoje a COSAMA não respondeu. E a COSAMA presidida por aquele CPF do Armando do Vale, com histórico que dispensa aqui comentário. Realmente, o povo está com sede. O governo federal tem a sua obrigação e o estadual. O pouco de poço que tem furado são as prefeituras que fazem. E aí, eu estive com esse secretário que saiu, o general Mansur, fiz a proposta, secretário, nós temos lá em Tabatinga as 3 Forças Armadas. É dever e obrigação constitucional, deputado João Luiz, o patrulhamento da fronteira, 150 quilômetros para dentro. Eu falei, general, o que está faltando para o governo fazer um termo de cooperação? O governo do estado entra com a gasolina e entra com a diária e alimentação. As Forças Armadas entram com o quê? Com efetivo, com equipamento. E eu não estou dizendo que as Forças Armadas tenham que fazer o papel da PM. Não. Mas, deputado presidente, uma lancha da Marinha patrulhando a fronteira, eu tenho certeza que garante a segurança do irmão e caboclo do interior. Só que isso a gente já falou, já fui lá com o general. Me preocupa porque eu estou vendo o PPA aqui e a LOA, se nós não tivermos a coragem de fazer uma emenda garantindo o chamamento dos concursados, da PM, do bombeiro, da civil, simples, é só tirar da comunicação. É só tirar um pouco da comunicação. É só parar de comprar livro paradidático. Que se essa meninada lê todos os livros que compraram, é Nobel de Literatura. Porque é livro para dedéu, que eu sei que não chegou na ponta. O problema hoje do estado do Amazonas chama-se gestão. Eu estou falando disso já há um bom tempo. Daqui a pouquinho nós vamos votar um empréstimo
que eu acho importante para a ProUrbis, para a habitação, que não mandaram para onde vai ser. Só que eu vou falar na próxima sessão ordinária desta casa, que o Estado hoje não tem liquidez para pagar o empréstimo. Eu vou explicar isso, o que é. Uma coisa é você poder pegar o empréstimo. Outra coisa é você ter capacidade de pagar o empréstimo. Então eu estou falando isso porque esta casa aqui só vai resolver boa parte dos problemas que Vossa Excelência traz nesta tribuna se nós tivermos a coragem de ajudar o governo. Porque, infelizmente, os secretários hoje do governo atrapalham mais do que ajudam. Então, deputado, esse vosso clamor que é importante, porque quando a gente vai ver com nossos próprios olhos, não tem como não se compadecer do sofrimento do irmão do interior. Aí eu vejo, me recusei aí ontem lá na Suframa, porque quando abre a televisão, o caboclo olha assim, caramba, mais 200 milhões. Toda vez que tem reunião, fala de milhões. E não foi um centavo ainda para o interior. Vai chegar a cheia e o recurso da seca não chegará. Só que os gritos de uma criancinha dessa com sede, infelizmente, deputado, não chegam nesta casa, infelizmente. Deputado, acato vossa parte na íntegra e já pegando aqui, por assim dizer, o gancho de vossa fala, eu solicito ao nosso excelentíssimo senhor presidente, eu acredito que não posso pedir 1 minuto mais, né? 1 minuto, deputado. Só 1 minuto. Eu solicitei ao excelentíssimo senhor presidente que nós realizemos aqui uma audiência pública para tratar do PPA. Audiência pública, vamos conversar sobre o PPA, justamente para que nós possamos enxergar aquilo que não está no bojo do PPA. Este ofício, enfim, gentilmente foi solicitado ao nosso presidente, e eu solicito, presidente Carlinhos Bessa, também vossa aquiescência, né, aos colegas, para que nós possamos desenvolver uma audiência pública. Deputados, nós já precisamos de um novo concurso público. 500 homens da Polícia Militar vão para casa todos os anos. De hoje só se tira, vai secar, o poço secou. Então vamos aplicar medidas emergenciais e após as medidas emergenciais vamos tratar da coisa de maneira efetiva, vamos buscar ter responsabilidade com as necessidades humanas. Então é um apelo que faço com muita fé em Deus, tenho dito que é do povo que recebi meu mandato, é pelo povo que estou desenvolvendo este mandato e é para o povo que os resultados serão destinados com muita fé em Deus e foco na missão, lembrando sempre que juntos nós podemos. Obrigado.